maravilhosa graça e a paz de Cristo Jesus estejam com cada coração. Uma vez mais, nos vemos congregados em amor, unidos pelo Deus Pai, Filho e Espírito Santo, no agir do seu Espírito, para vivenciarmos este tempo de paz e bênçãos, de comunhão verdadeira, de profunda edificação espiritual, que Ele mesmo nos faculta a experimentar por obra da sua graça que é conosco. Este é o dia que o Senhor fez. Alegremo-nos e regozijemo-nos nele, saudando o santo nome de nosso Salvador. O santo nome é o cântico de número 37 do Inário Novo Cântico, que vamos entoar juntos, dirigidos pela maestrina Helen Heinsley, acompanhados pela pianista e organista Gisele Santana. Cantemos. Feche os seus olhos, corações ao alto, nós vamos falar com Deus em oração. Senhor, santo, santo, santo é o teu nome. Tua glória a fizeste revelar, manifestando-a nas obras das tuas mãos. Toda a criação, a um só tempo, faz reverberar a tua majestade. E isto vem ao encontro do nosso ser, impactando-nos de maneira absolutamente inigualável, pois somos aqueles que te reconhecem como Deus único e verdadeiro e que assim te confessam com seus lábios. Somos o povo que tu chamastes a ti mesmo, para que fôssemos teu, propriedade única e exclusiva do Senhor. Somos o povo, portanto, que se chama pelo teu nome, e como tal, adoramos-te, bendizemos-te, exaltamos-te, louvamos-te, como convém a nós. Cantando as tuas maravilhas, evocando a memória dos teus feitos portentosos, dos teus atos de justiça e, acima de tudo, da salvação que operaste em nossas vidas, por meio de Jesus Cristo, teu Filho, e no agir do Espírito Santo que é teu.
Honrando-te, Senhor, glorificando-te sobremaneira, rogamos-te que recebas a nossa oração, pois a ensejamos a ti, no nome santo do Salvador, que é o teu Filho unigênito, o Cristo Messias, o Senhor Jesus. Amém. Convido você nesta hora, se puder fazê-lo, a abrir comigo a sua Bíblia. E nós vamos abrir juntos no Antigo Testamento, no livro dos Salmos, onde leremos o Salmo de número 37, texto indicado pelo lecionário cristão para este 7º domingo do tempo comum. Nós vamos abrir juntos no Antigo Testamento, no livro dos Salmos, no Salmo 37, onde leremos desde o versículo 1 ao versículo de número 11. Salmo 37, do versículo 1 ao versículo de número 11. Acompanhe na sua Bíblia a leitura que fazemos desta passagem da Escritura, deste Salmo de Davi. Não te indignes por causa dos malfeitores, nem tenhas inveja dos que praticam a iniquidade, pois eles, dentro em breve, definharão como a relva e murcharão como a erva verde. Confia no Senhor e faze o bem. Habita na terra e alimenta-te da verdade. Agrada-te do Senhor e Ele satisfará os desejos do teu coração. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais Ele fará. Fará sobressair a tua justiça como a luz e o teu direito como o sol ao meio-dia. Descansa no Senhor e espera nele. Não te irrites por causa do homem que prospera em seu caminho, por causa do que leva a cabo os seus maus desígnios. Deixa a ira, abandona o furor. Não te impacientes, certamente isso acabará mal, porque os malfeitores serão exterminados, mas os que esperam no Senhor possuirão a terra. Mais um pouco de tempo e já não existirá o ímpio. Procurarás o seu lugar e não o acharás. Mas os mansos herdarão a terra e se deleitarão na abundância de paz. Bendito seja o Senhor pela sua santa palavra. Amém. A exortação dada a nós por intermédio do salmista é para que entreguemos ao Senhor os nossos cuidados. Sabemos que tão somente Ele tem verdadeiramente poder para salvar e mudar a nossa sorte, para assegurar-nos a vitória sobre os desafios que se nos interpõem à caminhada da vida. Nesta hora, temos ocasião propícia para o exercício da fé e desta entrega confiante de nossas vidas ao Deus Todo-Poderoso. É tempo de contrição, tempo de recolhimento, tempo de oração, tempo de buscarmos a Deus em espírito e em verdade, no íntimo dos nossos corações. Tempo de prece silente. E se você puder, neste momento, dobre os seus joelhos e coloque-se assim, a sós, na presença do poderoso Deus. Senhor nosso Deus, Pai bendito, como é bom, como faz bem ao nosso coração sabermos que, ao buscar-te, podemos achar-te. Sabermos que às tuas mãos benditas podemos confiar os nossos cuidados e tudo fazendo na certeza de que és conosco, de que és por nós, de que é teu desejo promover-nos a vida e toda a sorte de bem. Ah, Senhor, isto é maravilhoso e maravilhosamente reconfortante, pois é em Ti
que temos encontrado o renovo das nossas esperanças e o descanso nas muitas lutas que nesta vida temos de travar. Tu o sabes. Rogamos-te, Senhor, que uma vez mais renoves sobre nós a Tua graça, derramando sobre nós e sobre aqueles a quem amamos, aqueles que nos cercam, aqueles que em pensamento vamos evocando a Ti em oração, que renoves sobre todos as Tuas ricas bênçãos celestiais, enchendo-nos do Teu Espírito, fazendo-nos transbordar da Tua paz, coroando-nos com a vitória que tão somente no poder do Espírito Santo, em nome de Jesus, logramos alcançar. E que as nossas vidas, tocadas pelo Teu poder, sejam hoje e sempre um testemunho vivo de quem és e do que fazes na vida daqueles que elegeste para objeto do Teu amor. Esta é a nossa oração e nós oramos agradecidos, no nome santo do Cristo que é Jesus, Teu Filho, o Salvador bendito. Amém. É tempo de rendermos glórias, glórias nas alturas ao Deus da nossa salvação. Glória de Wolfgang Amadeus Mozart, nas vozes do coro Aidea Moraes, com a direção geral e a edição em áudio da maestrina Helen Heinz, o acompanhamento da pianista e organista Gisele Santana e a edição em vídeo do nosso irmão Daniel Schmidt. Ouçamos o coral. Nossa igreja, com a graça do bom Deus, tem se mantido firme em honrar os seus muitos compromissos e continuar estendendo a mão a quem precisa, sustentando obras sociais importantes e também a ação missionária, e não apenas aqui, mas mundo afora. E esta graça do Senhor adquire traços concretos no zelo manifesto por cada membro da comunidade quanto à remessa de seus dízimos e ofertas. É tempo de exercitarmos este zelo e esta fidelidade perante os olhos do Deus fiel, participando do ato do ofertório. E você pode tomar parte nele, servindo-se para tal dos meios eletrônicos e digitais que estão disponíveis a esta finalidade. Nesse momento, na sua tela, você encontra os dados da nossa conta corrente, para que possa, assim, fazer a sua transferência, seu depósito, seu Pix da maneira mais segura. Participe, seja uma bênção na vida da igreja,
pois por certo, ela é uma bênção na sua vida e na vida de muitos também. Vamos orar e pedir ao Senhor que consagre esses recursos com o seu poder. Senhor nosso Deus, Pai bendito, nós te agradecemos pela oportunidade que nos concedes, o privilégio de entregarmos dízimos e ofertas à casa do tesouro, testemunhando assim do teu agir nas nossas vidas e reafirmando o nosso compromisso diante da causa do reino que é teu. Honra, Senhor, estes recursos, abençoa-os, consagra-os, para que verdadeiramente sirvam ao cumprimento do teu desígnio santo e promovam o crescimento do teu reino, o avanço da tua obra, da causa do Evangelho, aqui no bairro de Copacabana, onde nos puseste primeiro e aonde mais nos enviares no mover do Espírito Santo. Esta é a nossa oração e o nosso desejo, a prece que fazemos em o nome do Senhor Jesus. Amém. Convido você mais uma vez a nos volvermos à Sagrada Escritura sobre o texto em que vamos meditar. E a porção da nossa reflexão de hoje está separada no livro de Daniel. Abra a sua Bíblia, portanto, no Antigo Testamento, nos profetas, e vamos encontrar dentre eles o livro do profeta Daniel, onde leremos no capítulo de número 6, desde o versículo 1 ao versículo de número 10. Estamos no Antigo Testamento, no livro do profeta Daniel, lendo no capítulo 6, desde o versículo número 1 ao versículo de número 10. Acompanhe na sua Bíblia a leitura que faço desta passagem da Escritura que fala assim: Pareceu bem a Dario constituir sobre o reino a 120 sátrapas que estivessem por todo o reino, e sobre eles 3 presidentes, dos quais Daniel era um, aos quais estes sátrapas dessem conta, para que o rei não sofresse dano. Então o mesmo Daniel se distinguiu destes presidentes e sátrapas, porque nele havia um espírito excelente, e o rei pensava em estabelecê-lo sobre todo o reino. Então os presidentes e os sátrapas procuravam ocasião para acusar a Daniel a respeito do reino, mas não puderam achá-la, nem culpa alguma, porque ele era fiel, e não se achava nele nenhum erro nem culpa. Disseram, pois, estes homens: nunca acharemos ocasião alguma para acusar a este Daniel, senão a procurarmos contra ele na lei do seu Deus. Então, estes presidentes e sátrapas foram juntos ao rei e lhe disseram: ó rei Dario, vive eternamente. Todos os presidentes do reino, os prefeitos e sátrapas, conselheiros e governadores, concordaram em que o rei estabeleça um decreto e faça firme o interdito que todo homem, que por espaço de 30 dias fizer petição a qualquer Deus ou a qualquer homem, e não a ti, ó rei, seja lançado na cova dos leões. Agora, pois, ó rei, sanciona o interdito e assina a escritura, para que não seja mudada segundo a lei dos medos e dos persas, que não se pode revogar. Por esta causa, o rei Dario assinou a escritura e o interdito. Daniel, pois, quando soube que a escritura estava assinada, entrou em sua casa, e em cima, no seu quarto, onde havia janelas abertas da banda de Jerusalém, 3 vezes no dia se punha de joelhos e orava, e dava graças diante do seu Deus, como costumava fazer. Bendito seja o Senhor, pela sua santa palavra. Amém. A passagem que acabamos de ler evoca um episódio conhecidíssimo e presente no imaginário de toda a igreja e também alcançando os limites exteriores a ela.
a célebre passagem de Daniel pela cova dos leões. Mas nós não chegaremos até este ponto do relato. O ponto em que quero me deter é aquele em que concluímos a sua leitura e que está condensado no versículo de número 10. Mas antes de nos voltarmos outra vez a este versículo, eu quero comentar um pouco sobre o seu contexto, recapitulando as etapas da narrativa que percorremos até ali. Segundo o texto, no reino medo-persa, Daniel estava prosperando. Era um judeu numa terra estrangeira, levado a ela cativo quando da deportação de exilados por Nabucodonosor, ainda sob o regime babilônio. Mas, mesmo em meio a um contexto tão adverso, Daniel, contando com a bênção de Deus e o agir do Espírito na sua vida, prosperou. E prosperou a tal ponto que vinha a causar inveja aos maiores do reino. E estes homens poderosos e invejosos urdiram um plano para que pudessem então acusar Daniel diante do rei e frear o seu avanço. Tiveram de criar uma situação absurda para isso, pois Daniel, homem de moral ilibada, não tinha nada em sua vida de que o pudessem acusar. Aqueles homens maus acabaram persuadindo o rei medo-persa a baixar um decreto. Um decreto que proibia toda e qualquer forma de oração e que ordenava que todas as petições de seus súditos fossem ao rei e exclusivamente ao rei dirigidas sob pena de morte para os que descumprissem tal ordenança. A sentença era terrível. Aqueles que ousassem fazer orações a qualquer divindade que fosse e não dirigissem, portanto, as suas petições exclusivamente ao rei, seriam atirados na cova dos leões. É assim que o texto nos entrega o versículo de número 10, que nos fala da maneira como Daniel, homem de Deus, reage diante dessa circunstância tão crítica em que se encontra. Afinal, é judeu e piedoso e, na sua rotina, não pode abrir mão da prática piedosa da oração. Como fará Daniel para manter-se fiel aos preceitos da lei do Senhor, de sua tradição religiosa, de sua própria cultura, quando, para vivenciá-los, deverá colocar em risco a própria vida? É através do seu exemplo que vamos colher uma lição preciosa para as nossas próprias vidas também. Portanto, nos voltemos ao texto uma vez mais, nos debrucemos sobre o versículo 10, olhemos para os seus detalhes e percebamos nos seus meandros o que a palavra de Deus quer nos falar por meio dessas linhas. Diz-nos o versículo 10 que Daniel então tomou conhecimento do decreto real. Ele soube que a Escritura estava assinada, são os termos desta passagem. A notícia chegou a ele, a notícia de que as orações, a que divindade fossem, estavam proibidas, terminantemente censuradas por um prazo de pelo menos 30 dias, e que o descumprimento a essa ordenança acarretaria na pena capital, a pena de morte e morte pela cova dos leões.
É debaixo deste decreto que Daniel, cônscio da circunstância instaurada, diz o texto, entrou em sua casa. Fosse outra pessoa, talvez tratasse agora de elucubrar, como driblar o preceito religioso a fim de não incorrer em risco de morte perante o decreto real. Mas Daniel é homem piedoso e que por todos os meios empenha-se por manter-se fiel àquilo que é próprio da sua convicção religiosa, da sua tradição judaica, e seu proceder não será negociar com os valores da fé, mas antes reafirmá-los, haja vista que está cônscio de que antes importa obedecer a Deus que aos homens. Diz-nos a Escritura Sagrada, e com grande sabedoria, palavras do Senhor, que não devemos temer o homem mortal, que pode ferir-nos a carne e depois nada mais pode fazer. Antes, devemos temer tão somente ao Deus Todo-Poderoso, que após a morte ainda tem poder para lançar no lago de fogo e enxofre. Ora, diz o texto, ainda versículo de número 10, que Daniel entrou em sua casa e procurou justamente o cômodo que nela situava-se na parte de cima. Precisamos ter em mente a topografia das cidades do mundo antigo. Nós não estamos falando das nossas grandes cidades, metrópoles ou megalópolis, onde a topografia é muito elevada. Estamos habituados com os grandes edifícios e até mesmo com os arranha-céus. Mas no mundo antigo as coisas não eram assim. As construções tinham, via de regra, um pé direito muito mais baixo. Estamos falando de uma casa que tem 2 andares, ou seja, de uma casa que se destaca. E é justamente a parte destacada da casa que Daniel busca. O quarto que está na parte superior, no pavimento de cima. E diz-nos ainda o texto que nesse quarto havia janelas abertas. Imagine você que Daniel está se propondo a reafirmar a sua piedade e a sua rotina piedosa, colocando-se em risco perante o decreto real. E ele não vai fazer isto, digamos, às escondidas, trancado num cômodo inferior, com portas e janelas fechadas, luz apagada, que está escondido dentro de um banheiro. Houvessem banheiros nas casas do mundo antigo? Não, de modo algum. Daniel está pronto para fazer da sua prática uma afirmação da sua fé e uma afirmação da sua fidelidade ao Deus de sua vida. Uma fidelidade que deve se afirmar antes de qualquer outra coisa, afinal, este é o compromisso fundamental de todo homem santo, é o compromisso com o Deus. Ora, Daniel procura a parte superior da casa, aquela que se destaca, procura o quarto que está no pavimento de cima, um quarto que possui janelas, ou seja, cujo interior está exposto àqueles que passam pela rua. E, de fato, exposto está. Você poderia considerar que houvessem cortinas ou algo que escondesse a parte interna do cômodo, mas isto não se confirma. Se você fizer a leitura dos versículos subsequentes, perceberá que Daniel, ali naquele cômodo, foi visto pelos passantes, pelas pessoas que transitavam pela rua. E parece que isto não é obra do acaso, mas é uma ação deliberada do homem de Deus. Ele busca estar ali naquela condição e naquela circunstância em que se acha exposto. E mais,
Talvez pudéssemos conjecturar que, numa circunstância já tão delicada, Daniel pudesse ao menos disfarçar o que estava fazendo. Não sei, disfarçar o modo como conduzia a sua oração, fingindo estar fazendo qualquer outra coisa, mexendo no celular, se celulares houvessem. Mas não é isto que acontece. A conduta afirmativa de Daniel é reforçada na postura que assume enquanto orante. Porque o texto registra que Daniel ali se punha de joelhos e de joelhos orava. Quem passa e olha e vê aquela cena não tem a menor dúvida do que está se processando ali. Está Daniel deliberadamente dando curso à vivência da sua piedade, como lhe apraz fazer, como é de seu costume enquanto judeu piedoso, porque o texto, inclusive, o sublinha. Ele o faz 3 vezes ao dia. Esta era a rotina de um judeu piedoso. 3 vezes ao dia se punha diante de Deus, fazendo-o de joelhos no cômodo superior, janelas abertas à vista de todos, para orar. Ah, sim, porque Daniel não é um agente secreto do Deus Altíssimo. Ele não esconde a sua fé, nem tampouco o seu compromisso fundamental. Ele não receia o que dirão os demais, o que dirá a seu respeito a opinião pública, a sociedade, quiçá o rei. Antes importa obedecer a Deus que aos homens, e Daniel, obediente, ali está. É tão curioso como, às vezes, em nossa cultura, nós vemos como normal que os crentes tenham receio de declarar-se enquanto aquilo que são, seguidores do Senhor Jesus Cristo. Tenham receio e constrangimento de afirmar aquilo que é valor da sua fé, qual o seu pensamento, qual a sua doutrina, quais as suas convicções acerca de tantas questões fundamentais. É tão curioso porque no nosso mundo pós-moderno, neste nosso século XXI, consideremos normal que nós, enquanto cristãos, no apregoar da tolerância, nos vejamos tão acuados e tão tolhidos, a ponto de até mesmo recearmos sermos descobertos como sendo aquilo que somos. Daniel não se deixa acuar, nem mesmo diante da ameaça da morte, e da morte brutal, como lhe enseja a cova dos leões. Porém, ainda que seja absolutamente interessante esta postura afirmativa do homem de Deus, o modo como não se deixa acuar, mas se prontifica a testemunhar publicamente os valores da sua fé, ainda que tudo isto nos chame a atenção, nos cative o olhar, há algo que, a meu ver, é ainda mais digno de nota do que todas estas coisas. E é algo que está aí quase que nas entrelinhas do texto. Passa como um detalhe. Se olharmos para o texto de maneira apressada ou desatenta, escapará aos nossos olhos. E estou me referindo ao teor desta oração. Desta oração que é feita por Daniel 3 vezes ao dia, de forma pública, sob risco de morte aos olhos de todos. Qual é o assunto
assunto desta oração que, de maneira tão desafiadora, é proferida perante o poderio real e dirigida ao Deus de toda a terra. Olhar para este motivo de oração torna todo este relato ainda mais significativo e significativo para as nossas vidas em particular. Afinal, o texto registra esse motivo e nos diz que 3 vezes no dia Daniel se punha de joelhos e orava em gratidão a Deus. Ou, nos termos do texto, e dava graças diante do seu Deus, como costumava fazer. Este é o motivo da oração. São orações de gratidão. Daniel prefere correr o risco de perder a sua própria vida a arriscar-se a não tributar a Deus toda a gratidão que lhe é devida. Daniel não pode viver sem render ao Deus de toda a providência toda a sua gratidão. Ele não aceita este estado de coisas, porque se a opção é viver de maneira ingrata, melhor lhe convinha a morte. Não é possível experimentar vida e vida verdadeira, desde a perspectiva da vida que Deus nos faculta vivenciar e que tão somente Ele tem a dar-nos. Não é possível viver a plenitude deste viver sem gratidão. É a gratidão que torna a vida aprazível. É a gratidão que torna o nosso olhar luminoso. É a gratidão que nos possibilita experimentar cada dia como um presente, uma dádiva celestial, vinda da parte do Todo-Poderoso, com tudo aquilo que os nossos dias carregam consigo. Afinal, há dias que são cheios de sol, ensolarados, por assim dizer, mas há também dias cheios de chuva, chuvosos, nebulosos. E há dias que não são nem de sol nem de chuva, mas acinzentados com os mais variados matizes, e todos eles vêm a nós como fruto da graça divina. Convivências que nos parecerão ou aprazíveis ou não tão aprazíveis assim, ou mesmo como dissabores, mas todas elas vivências, que têm algo a acrescentar à nossa experiência, à nossa caminhada, que têm algo a nos ensinar, a enriquecer-nos, somente com gratidão no coração e olhos agradecidos, podemos perceber a experiência de existir desta maneira, tão sadia, tão positiva. Este sentimento de gratidão, e de gratidão a Deus, e a Deus somente, que torna o viver desejável e que faz com que todas as coisas valham a pena. Viver sem gratidão, viver de maneira ingrata, Deus me livre. Este deve ser o sentimento de Daniel, que para experimentar algo assim, prefere abdicar ou declinar da própria existência. Se esse texto, em primeiro lugar, nos fala do valor de afirmarmos a nossa fidelidade e o compromisso com Deus, mesmo face à ameaça da morte, mesmo diante da circunstância mais adversa, a sua lição mais profunda talvez esteja neste seu segundo aspecto, colocando em relevo o valor que a gratidão tem e deve ter para nós em nossa vida cotidiana, em nossa cotidiana relação com o Altíssimo e com o mundo que Ele criou. Tomados, portanto, de intensa gratidão, saiamos a viver o compromisso da fidelidade com um Deus que nos chamou. E que isto seja para a glória eterna do Seu nome, para a nossa alegria e a bênção de muitos também.
Seja Deus gracioso conosco e nos permita vivenciar essas preciosas lições, hoje, sempre e sem cessar. Amém. No último domingo, dia 13 de fevereiro, no culto presencial, vivenciamos um momento memorável, dado por ocasião da passagem de datas que são oficialmente reconhecidas pelo calendário de celebrações da Igreja Presbiteriana do Brasil e caras ao coração de nossa comunidade: o Dia do Homem Presbiteriano e o Dia da Mulher Presbiteriana, ocasiões em que ensejamos tributar nosso carinho a estes dois segmentos que compõem a membresia de toda e qualquer igreja, desempenhando ambos um papel absolutamente imprescindível no somatório de forças que é a comunidade de fé. E, seguindo o nosso costume, a Sociedade Auxiliadora Feminina se encarregou de eleger o Homem Presbiteriano 2022, enquanto a União Presbiteriana de Homens, de igual modo, se encarregou de eleger a Mulher Presbiteriana 2022, sendo respectivamente eleitos os nossos queridos irmãos presbítero Valtair Sattler Júnior e Aurinete Gomes. Receberam eles o carinho de toda a comunidade e foram homenageados representando todos os demais homens e mulheres que compõem a nossa família da fé, mas em sua eleição um distinto reconhecimento pela contribuição valorosa que tem prestado aqui em nossa comunidade com o seu significativo histórico de atuações nas mais variadas frentes dos nossos trabalhos. Louvamos a Deus pelas vidas dos nossos queridos irmãos presbítero Valtair e Aurinete e rogamos sobre os mesmos as mais auspiciosas bênçãos celestiais. Também no último domingo, dia 13 de fevereiro, a família da fé vivenciou um momento de muita alegria e gratidão a Deus com a celebração das bodas de estanho, 10 anos de união matrimonial do pastor reverendo José Mirabô e sua esposa Thaís Camargo Araújo. Participaram do ato a família de ambos, inclusive suas pequeninas filhas. E esse foi um momento em que contamos ainda com a presença e a participação especialíssima do reverendo Cid Pereira Caldas, ministro que 10 anos atrás celebrou a união deste casal, impetrando sobre o mesmo a bênção nupcial. No ato de culto, os dois tiveram a oportunidade de reafirmar os seus votos matrimoniais e receber renovadas bênçãos do ministro, num momento de calorosos afetos, de intensa comunhão, para a glória do Deus Todo-Poderoso, o Deus Amor. Agradecemos a Deus, eu, minha esposa e minha família, por podermos celebrar esta data ainda aqui, na mesma igreja onde nos demos pelos laços do amor. E louvamos a Ele pela oportunidade de fazê-lo na companhia da família da fé e com a presença do reverendo Cid, amigo tão querido, chegado qual irmão. Seja Deus grandioso para conosco e nos conceda celebrar muitas bodas mais, sempre com corações cheios de gratidão e lábios transbordantes de louvor. No próximo domingo, dia 27 de fevereiro, estaremos no meio do chamado feriado, o período de carnaval, mas isto em nada alterará a nossa rotina. Estaremos reunidos tanto na modalidade online quanto presencial, seja aqui no nosso canal no YouTube, seja no santuário às 10h30 da manhã, estaremos celebrando o Deus das nossas vidas, adorando-o, louvando-o, ouvindo a sua voz falar aos nossos corações, sendo nutridos em nosso espírito e fortalecidos na fé. E eu espero você. Portanto, próximo domingo, dia 27 de fevereiro, seja online, seja presencial, estejamos juntos
para o culto do Senhor. O histórico presbitério do Rio de Janeiro, concílio número 1 de nossa denominação, aquele que jurisdiciona a nossa igreja juntamente com 8 outras comunidades de nossa cidade, está convocando a sua 157ª reunião ordinária. Esse encontro que acontece anualmente há 157 anos e que é tão vital para a vida do concílio como um todo. Suas igrejas, seus ministros, candidaturas sob sua jurisdição. O encontro está previsto para acontecer entre os dias 3 e 5 de março, quinta-feira e sábado, sendo sediado nas igrejas presbiterianas da Gávea, de Copacabana e Botafogo. Nossa comunidade se sente honrada com mais essa oportunidade de acolher ao concílio e roga sobre os mesmos e os seus trabalhos renovadas bênçãos da parte do bom Deus. A comunidade petropolitana pede ajuda, dada a situação crítica que atravessa, uma verdadeira tragédia decorrente das fortes chuvas que se abateram sobre a cidade, conforme notícias veiculadas nos principais meios de comunicação. As igrejas locais pedem-nos socorro e a Igreja Presbiteriana de Copacabana está apoiando essa causa, convocando todos os seus membros para que contribuam, na medida de suas possibilidades, a fim de minorar a dor, a angústia destes que agora sofrem. Você pode enviar a sua contribuição diretamente para a conta corrente da nossa igreja, identificando-a com o valor de 3 centavos. Não importa o valor da sua contribuição, desde que você lhe acrescente 3 centavos ao final. Este será o nosso dígito identificador. Nos permitirá localizar a sua oferta e fazer o devido repasse. Participe, envolva-se, seja uma bênção na vida dessas pessoas e certamente Deus muito lhe abençoará. Convido você a cantarmos mais uma vez e a levarmos em nossos corações o santo e incomparável nome do Senhor, doravante, por toda a jornada da vida. O santo nome, cântico de número 164 do Inário Novo Cântico, nós o iremos entoar, dirigidos pela maestrina Helen Heinz e acompanhados pela pianista e organista Gisele Santana. Cantemos todos. Deus na terra, Deus nos céus, nome
Chegamos ao final de mais esta celebração. Eu convido você à prece final, a oração que aprendemos de Jesus, a oração do Pai Nosso. Falemos com Deus usando as palavras que aprendemos do Mestre um dia, dizendo assim: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje. Perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. Não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Receba a bênção do Senhor, que o Senhor te abençoe e te guarde, que o Senhor faça resplandecer o rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. Que o Senhor sobre ti levante o rosto e te dê paz, e que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, o Pai Celeste, e a comunhão do Espírito Santo estejam com todos, hoje e eternamente. Amém.